Shalom a todos, meu nome é Vinícius. Eu venho aqui fazer um breve vídeo para poder falar um pouquinho sobre o mapa cabalístico que o Moré André Klein fez para mim. É um mapa muito trabalhado, que envolve muita dedicação e que tem me ajudado muito a tomar algumas decisões, questionamentos da nossa vida e o início de quais caminhos a gente poderia estar iniciando, quais caminhos a gente deveria estar evitando para que a gente se torne pessoas melhores. Eu venho aqui rapidamente só notificar as pessoas que quiserem estar se juntando a ele para poder fazer esse tipo de mapa para conhecimento próprio mesmo. Eu super indico, é um trabalho de excelente qualidade e eu acredito que vocês vão estar agregando muito para as suas vidas, para as suas almas. Shalom, shalom, até mais, até breve. Que não era 7 anos, mas era um sistema que tinha sido criado por 7.000 anos. A gente já viu isso em outras aulas, mas vamos repetir só para reforçar aqui. Aqui no início da Torá eu tenho 1, 2, né, 3, 4, 5, 6. Porque existem 6 alefim no início da Torá? A gente tem que fazer essa pergunta, porque se a Torá é um livro sério, ela é sério, então ela está trazendo um apontamento aqui para a gente. Quando a gente quer escrever a letra 1000, a gente vai escrever da seguinte forma. A gente escreve Aleph. Então, a gente escreve 1000. Eu quero falar 1000 em hebraico, eu escrevo Aleph. Então, eu posso escrever 1000 escrevendo a letra Aleph, que é também números. A gente sabe que o hebraico ele também é número e que ele também representa a própria numerologia. Não existe um número, né? Sempre assim. Ó. Então, eu tenho um numeral 1000 aqui, eu escrevi 1000. Também é através do Aleph que eu escrevo a palavra milagre. Então, a palavra milagre, ela também é escrita com Aleph. Simplesmente mudaria aqui a letra P de lugar e a letra Aleph também. Então, ficaria com a palavra... Então, eu tenho uma palavra que possa ter um milagre, seria Pelé, né? A mesma forma que a gente fala o nome do Pelé, que é jogador de futebol. Então, esse é um milagre. Talvez tenha sido até isso que tenha levado ele tão longe, né? Sem querer colocar um nome nele muito expressivo. Então, veja, o nome 1000, né? E parece que ele fez 1000 gols, né? É uma coisa, eu não sou muito ligado em futebol. Mas olha que coisa interessante. Agora que eu parei para pensar nisso. E o Pelé também, o Aleph, ele significa 1000, né? Então, a gente vai ter essa descrição dentro da Torá. A gente vai ter que a Torá ela fala desse 1000. Curioso isso. É verdade. Eu nunca tinha parado para pensar que o Pelé tinha feito 1000 gols, né? E agora veio na cabeça. Realmente, eu acho que a gente vai descobrindo essas coisas aos poucos, né? Vai sendo aberta para a gente. E eu já falei disso muitas vezes, mas eu não lembro se eu falei realmente desses 1000 gols. Então, vamos lá. Então, a gente vai abrir aqui no Terrilim 91. Todo mundo conhece esse Terrilim de cor, praticamente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? A sombra do Deus Onipotente descansará. E aí vai. Ele vai. Tem gente que sabe esse Terrilim de cor. Ele tem muitos segredos que a gente vai descobrir posteriormente.
Mas agora a gente vai ver essa parte aqui, onde a gente vai ver o numeral 1000. Então diz aqui, aquele que habita no abrigo do Altíssimo permanece na proteção de Shaddai, né? Meu refúgio, fortaleza, ele me salvará da armadilha do passarinheiro. Isso aqui a gente vai saber também, a gente vai descobrir nesse final de semana quem é esse passarinheiro. Ele colocará suas asas. Você não precisa temer o terror noturno, isso aqui também tem que prestar atenção. Ó. E a sua flecha que voa durante o dia. 1000 podem, né? Então, ó, 1000 podem cair ao seu lado esquerdo e 10.000 podem cair à sua direita, mas não atingirão. Ou seja, se você... Aí aqui tem uma coisa muito importante. Aí em cima a gente tem que entender quem é Betsalel, como funciona, porque dá a ideia que quem lê esse livro e quem tem essa fé, as coisas vão acontecer assim, não é muito bem assim. Existe todo um processo aqui. Então, veja, a gente tem aqui a palavra, ó, Aleph, 1000, tá vendo? Então, Ipou, na verdade, não tem um A, Ipou, onde a gente falou sobre o Irik Gadol. Aqui em cima a gente tem um Roland, tá vendo? Fazendo um som de O, e tem um pontinho aqui dentro do P. Então é Ipou, o Lamed não tem nenhum som, só o som de L mesmo. Ipou, Mitse de Ra, a gente tem um pontinho aqui dentro do Sad, que é o Mitse de Ra, e aí continua. Aqui eu tenho uma vogal curta, então esse sinal aqui só vai ter som porque a letra também tem um outro ponto dentro, tá vendo? Então, aí eu falo essa letra aqui, senão eu não falaria. Então, o Sheva ele só é falado quando ele tem um pontinho. Se ele não tivesse esse ponto dentro, ele seria só um divisor silábico. E aí sim eu tenho aqui, ó, eu tenho um sinal em cima que está mostrando uma seta que está mostrando que essa palavra é uma palavra tônica, Elef. Tá vendo? E essa palavra Elef, ela é 1000. Ela está descrita aqui. É lógico que ela não está seguindo o texto como tem que seguir, mas ela está aqui 1000, ó. 1000. 1000 podem cair ao seu lado esquerdo e 10.000 à sua direita, mas não atingirão. Quem não atingirá? Não atingirá aquele que conhece os segredos da árvore da vida, estão em total doação. Não vai ter ninguém que vai poder acusar essa pessoa, né? Porque ele sabe realmente, ele não precisa do que as pessoas vão falar dele, o que importa, veja, então ele tem um lado, né, direito e o lado esquerdo, então nenhum desses lados vai cair sobre ele porque ele está no caminho central. Agora vamos lá. Então, Aleph é a palavra 1000. Lá no início da nossa Torá tem 6 Alephim, como nós vimos. E agora a gente tem que entender e fazer uma construção disso. No nosso Zohar, os sábios de Torá deixaram que, na verdade, esses 7 dias da semana, eles são, na verdade, a construção de 6.000 anos. Então, a essência dos 7 dias da criação está no Parsufim de Zerampim, e Nekudot e Nukva do mundo de Atzilut, que consiste em 7 sefirot. A gente falou de, né, Hesed, Gevurah e Tiferet, Netzahod, Yesod e Malhut. Essas 7 sefirotes, que são essas aqui embaixo. E através da descrição da criação, como revela a ave de Rohimá e Biná, ou seja, lá em cima que revelou esse sistema de 7.000 anos que chegaria, dão origem a Zum, ou seja, todo esse sistema espiritual, não da criação, tá? Mas esse sistema espiritual que começou a ser criado lá atrás pela Torá, porque Deus, que emana toda a bondade, ele queria que o homem chegasse nesse nível de consciência de doação. Então, porque a gente sempre está em restrição, a gente sempre está desejando receber para nós mesmos.
Então a gente deseja o melhor pedaço de carne, o melhor lugar na fila, o melhor assento. A gente sempre quer estar na frente do outro. A gente tem esportes onde nossos times têm que ganhar, onde tem competição. E a Kabbalah ela não fala nada disso. A Kabbalah só fala de doação. Enquanto não se chega à doação, enquanto não se chega a esse modo de amar o outro mesmo, querer que o outro esteja bem, mas a gente quer sempre que o outro esteja bem, mas ele nunca esteja como a gente está. Sempre é incrível, isso está na maioria dos seres humanos. Então, ele, não, eu quero que fulano, mas eu quero sempre estar acima, não. Então, a gente tem que subir, a gente tem que pedir a Shem, que eu ame o meu próximo como a mim mesmo. Que eu desejo o melhor para ele, que eu não deseje nada dele, e aí você vai avançando para essa construção mais elevada dentro da espiritualidade. E aí o que acontece? Isso foi dado um start que isso demoraria 6.000 anos. E como que a gente sabe disso? Porque a própria Torá ela vai revelar isso para a gente. Ou seja, a própria Torá ela vai trazer para a gente essa ideia dessa construção desses mundos espirituais. Vamos ver aqui. O rei Davi, quando ele vai lá, aqui a gente está no Terrilim 91, a gente sabe que o rei Davi ele fez 70 salmos, ou 72, me fugiu agora, acho que 70, mas existem muitos terrilins que foram deixados por Moshe. O Terrilim 90 é um desses, e o 91 também, se eu não me engano, é um desses feito por Moshe. Mas no Terrilim 94, então vejam, uma oração de Moshe, Tefilá Le Moshe. Então vejam, uma Tefilá de Moshe. Ishi Ha-Elohim Adonai. Um homem de Elohim Adonai. Veja que o nome Adonai está envolvido. Meom et Adonai Meot Atá. Tefilá Le Moshe. Ishi Ha-Elohim Adonai. Meom Atá Haitá. Veja a palavra Rai, né, o Raiá, um homem que foi lá em cima daqueles mundos espirituais a nível de Raiá. Lanu Pedor Vador, uma oração de Moisés, um homem de Deus, o Senhor, ó Senhor, ó Senhor, tu tens sido nosso refúgio em todas as gerações. Beterem, Harim, Iledô, Vetahalel, Aretz, Vetevel, Vemiolam, Ad Olam Atá El. Antes que existissem as montanhas, né, montanhas existissem até que criasse a terra e o mundo. De eternidade em eternidade, tu és Deus. Você devolve o homem ao pó e você decretou volta imortais, ou seja, ele devolve o homem ao pó e ele mesmo faz eles voltarem. Veja como está escrito aqui, ó. Tá, Shev, Enosh, vejam a palavra homem aqui, ó. Lembra que a gente estudou sobre essa palavra lá na palavra Ish, quando falava de homem? Agora a gente tem aqui, ó, Enosh, o homem débil. Ed, Dakan, Vetumer, Chovô, Benei, Adão. Ou seja, tá totalmente diferente ali, filhos dos homens, e etc. A tradução é totalmente fora da verdade. Que Elef, veja agora sim, que Elef, Shanim, Beineha, Keion, Etemol, Ki Yavor, Veshomerá, Belaila. Veja, pois a tua vista 1000 anos são como ontem que passou e como uma vigília da noite. Então, a Torá, ela só está falando da Torá. Quando nós pegamos aqui e trazemos essa ligação, que a gente viu lá, que mesmo que se passem 1000 anos, né, e tenham 1000 à sua direita ou 10.000 à sua esquerda, olha só a configuração, 1000 à sua direita ou 10.000 à sua esquerda, nessas reencarnações você não vai ser atingido, porque você guardou a minha Torá. Olha como muda toda essa história dentro da Torá, porque vai levar para esses 6.000 anos de retificação. E aí aqui já está escrito, ó,
Aleph, 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos, 5000 anos e 6000 anos de retificação pela Torá. Então, o Zohar, ele está falando que, olha, não é dessa forma que vocês pensam. A gente vai ter 6000 anos para retificação. Só que as pessoas não entendem, se vocês depois verem lá, as 600.000 letras na Torá, existiam 600.000 letras, mas também existiam 600.000 almas judias. Veja, está falando desse sistema, dessa fragmentação de Adão, e essas 600.000 almas judias foram a que receberam, no pé do Monte Sinai, a quantidade de Torá, e que foi a Cabalá. Então, somente essas 600.000 almas, preste atenção, elas vão conseguir entender Cabalá. Aí a gente para agora para dar aquele giro, entender por que a Cabalá ela não é tão divulgada. É essas almas que têm a responsabilidade de restaurar a Torá. Imagine isso. Imagine você ter a responsabilidade de ensinar isso para as pessoas, mostrar dentro da Torá tudo isso. Por quê? O rei Davi falou que para Deus um dia é como 1000 anos. Por que ele não foi 2000 anos? Até para Deus um dia é como 1 milhão, 1 trilhão, ou 2 trilhões, ou 500 trilhões, ou seja lá o numeral que for. Não, ele foi exato. Um dia para Deus é como 1000 anos. Então, no mundo espiritual não existe espaço-tempo, e a gente não vai conseguir definir como Deus vê essas questões, nós estamos no mundo da criatura, então lá está aludindo exatamente essa configuração que a gente está falando aqui. Toda a humanidade vai ter que consertar nesses 6000 anos, diferentemente do livro de Edom, que fala que a salvação é individual, não é, ela é coletiva. Ela é coletiva, ela é de todas as almas. Você tem que querer essa salvação para todas as almas. Ainda que, às vezes, algumas almas vão estar no lamaçal, né? Aquele lamaçal ali preso. Nós vamos ter que amar profundamente as pessoas. Amar de uma forma que elas nem vão entender. Elas nem vão perguntar qual é a nossa religião. A nossa religião é a religião do coração, a religião que deseja realmente que todas as pessoas estejam bem. E não somente, né, a gente, mas todas as pessoas. Mas bem como? Bem financeiramente, não. A gente já viu que a questão do financeiro é o que traz o mal para o mundo. Mas também a gente não quer que as pessoas não estejam bem financeiramente. A gente quer que as pessoas estejam equilibradas, que não falte um alimento para as pessoas. Então, a questão aqui é trazer um equilíbrio para a humanidade, dentro daquilo que é necessário para ela viver, ainda dentro dessa configuração atual que nós estamos, a gente nunca sabe o que um precisa e o outro não precisa. São graus diferentes, a gente tem que respeitar e deixar as pessoas seguirem dentro daquele nível. Se uma pessoa ela é muito, deseja receber muito, e ela usa isso para ela, ou para a família, etc., no futuro Deus vai trazer ela de volta. E aí a gente começa na nossa história falando, ele vai ter que usar contra ajuda. Então, no final, ele vai pegar, ele vai trazer um problema sobre a vida daquela pessoa, aquela pessoa vai entender, mesmo que seja no final, e no final ela pode construir, e aí vai passar por todo um processo de separação de alma e corpo. Enfim, o processo é assim. Mas tudo isso é para que, nesse final, a gente possa encontrar exatamente esse conserto, né? Por isso que existem dois estados, né? E uma Rosa e Malhut, um mais baixo, inicial, que se chama Katinut, então, apenas da Sefirot Keter, que repleta com a luz de Nefesh, enquanto as suas 9 outras Sefirotes são as que descem no mundo de Atsilut
para o mundo de Briá. O outro estado de Nukvah é maduro, grande e completo, que é o estado que nós temos chegado, que se chama Gadilut. Quando suas 9 sefirotes ascendem do mundo de Beriá, de volta ao mundo de Atzilut, e completam todas as 10 sefirotes de seu Parsuf Malhut. Então, igualam ao seu espólio e ascende junto com ele até a ave, e o reveste, isso é, recebe sim a luz. Isso quer dizer que tudo que nós vamos passar aqui já foi criado aqui. Por que foi criado aqui? Porque daqui de baixo eu consegui criar e revestir todas essas sefirotes. Eu revisto todas essas sefirotes, elas espelham aqui em cima. Tudo, exatamente tudo que vai acontecer hoje. Quando eu levanto de manhã, vou fazer o café, preparar o lanche do meu filho, vou levar ele para a escola, vou me arrumar para ir para o trabalho, tudo isso já foi projetado pelos mundos espirituais. Durante o caminho, você pode ver o que vai acontecer, pode encontrar outras almas, porque todos são almas. Almas encarnadas e almas desencarnadas. Então tem a questão, que eu vi um espírito. Não, são tudo a mesma coisa. Só que uns estão dentro de um corpo e outros estão fora. E vão ver almas encarnadas, vão poder interagir, vão poder amar, vão poder, se alguém vir fazer Lashon Hará de alguém, você pode falar, poxa, eu não gostaria de ouvir isso. Por que a gente não fala de coisas boas, de outras coisas melhores? Mas fulano de tal está errado. Não, ele está dentro do processo que a Shem quer que ele esteja. Ainda que eu não entenda, a coisa toda é com o nosso Deus. E Deus está envolvido em tudo e com todos. Tratando com tudo e com todos. Então, a nossa responsabilidade é estudar esse Zohar, é estudar esse mecanismo para que a gente, no final, possa unificar todas as almas. Então, nós não temos inimigos, não temos pessoas que a gente vai odiar, não. E aí que as pessoas, com as suas almas, que são divinas, elas manipularam todo esse sistema. E a gente vai ver isso muito profundamente dentro da Torá. Então, vamos lá. O revestimento do Parsuf exterior, mais baixo, sobre o superior. Interior significa que o Parsuf mais baixo alcança uma parte do superior, ascende a um nível espiritual mais alto e se torna, de certo modo, semelhante ao Parsuf superior. Esse Parsuf aqui, esses mundos aqui de cima, eles vão se tornar semelhantes. Então, eles vão ficar exatamente semelhante ao espiritual mais alto, ou seja, tudo que vai ter lá em cima vai ser igual aqui embaixo. Agora, se eu espelho diferente lá para cima do que é lá em cima, aqui embaixo, é onde a gente tem o caos. E aí que acontece todas as coisas que a gente vê aí, chama de coisas horríveis, né? Nesse estado, Zerampim é chamado de Israel. Veja, já mudou a situação. Quando o ser humano que está aqui, ele espelha essa realidade para os mundos espirituais, então agora, aqui, Zerampim é chamado de Israel, né? Da letra Li, para mim. Qual é a letra Li? Lamed e Yud. Então, aqui ele se transforma na palavra Li, para mim. E aí é assim que fica, porque ele conseguiu fazer o espelhamento, ele ficou igual em forma com o mundo superior. E aí agora ele tem esse sistema chamado Li. Lembrando que Li é Lame de Yud, e que Lame de Yud vão dar gematria 40, aquela mesma gematria que vai dar os 40 anos no deserto, que na verdade é um estado espiritual. Então, o Rosh, a cabeça, que a gente já descobriu, que está ligada a Galgata Enai, que significa o estado de grandeza, Gadlut, enquanto Nukva é denominado Assembleia de Israel, pois ele acumula toda a luz do seu esposo, por isso que a Torá é uma Ketubá, ou seja, se você está casado com Hashem,
Você pode ser chamado de uma prostituta, uma mulher interesseira, que só se relaciona com ele com o interesse de receber bênçãos, milagres, fazer bênçãos e milagres. E aí você estrupa a Shekhinah, você usa ela de qualquer maneira, você não respeita a Shekhinah, você não respeita os processos que o Eterno tem que fazer, e aí você pode até se enganar com a Shekhinah, né? Como a gente vai ver. Então, a Assembleia de Israel, ela é, ela é descrita justamente por ser uma mulher fiel, ou seja, não usar a Shekhinah de maneira imprópria, de maneira que venha a trazer benefícios para você. Benefícios financeiros, benefícios na área da saúde, nenhum benefício. Você só faz isso porque você quer amar Hashem e porque você ama Ele, porque Ele é o seu Deus. E não existe nada além dele. Então você tenta não feri-lo com seus desejos impróprios, não feri-lo com seus desejos de receber para si mesmo, e assim você vai subindo nos mundos espirituais. Somente se você consegue fazer essa tela é que você alcança. E aí sim, isso é conhecido como Israel, que está aqui em Tiferet. Pois ali acumula toda a luz do seu esposo. O que é a luz? Todo o desejo de doação. Zerampinha transmite para os inferiores as almas do mundo de Abiá. Então, veja, quando a gente chega nesse nível, dentro de um grupo, o grupo ele se torna uma família, se torna o povo de Israel. Eles se amam profundamente, pedem a Deus para serem família e se amarem. É dentro do grupo que eles vão amar, eles vão se perceber, eles vão se entender, eles vão se preocupar, eles vão estar junto até a morte, para qualquer coisa que acontecer. Então, é através do amor do grupo, criando uma tela de doação. Porque, geralmente, acontece o seguinte, nós estamos preocupados com nós mesmos. Então, a todo momento, a gente reza a Shem para crescer, para chegar a algum lugar, mas a gente só reza pelo outro às vezes. E no sistema da Kabbalah é diferente. No sistema da Kabbalah, a gente vai ver, e a gente já repetiu isso algumas vezes, que o sistema da correção ele só funciona quando acontece algo, que a gente vai ver agora. Veja, ele só acontece quando... Deixa eu achar aqui. Ó, a gente está falando de Iov, a gente sabe que Iov é um sistema chamado Or-Horimá. Se Or-Horimá é um sistema de querer chegar a Deus só através do conhecimento, só através dessa luz de Rorimá, sem a luz de Hassadim, sem a luz de misericórdia. E ele fala aqui com a Shem, tem toda uma discussão, né? Ele diz, portanto, eu me arrependo, e me arrependo sendo apenas pós-cinza. Veja, el quem emeis veniremeti el afer, ve afer. Então, veja, eu me arrependo, sendo apenas pó em cinza. Então, ele chegou a um nível de humildade muito grande. Ele falou, agora sim, não foi meu conhecimento que me salvou, foi somente o Senhor que já tinha definido tudo para a minha salvação. Quer dizer, eu mesmo só tive que entender a sua Torá. E mesmo que eu entendi a sua Torá, foi porque o Senhor permitiu, não foi porque eu sou melhor que ninguém. Então, porque o Senhor teve misericórdia de mim, eu pude entender a sua Torá. Aí ele fala aqui, vai errar Davi. Veja, a gente vai falar também sobre isso. E aí Davi falou a Adonai, este Hadevarim, essas palavras, Raele, eu e Ove. Vai Omer Adonai, ele faz. Hamitimeni, Hará, Afi, Berra, Ubeshani, Ha, Etseha. Kilo, Daver, Davarur, tem, Elai, Nokotna, perdão, Nekoná, que Avedi, Iov.
Depois que o Senhor disse essas palavras a Iove, né, a Jó, o Senhor disse a ele, faz o Tanaíta, estou indignado com você e seus dois amigos por vocês não falar a verdade a meu respeito com o meu servo Jó. Esses amigos dele são os sefirotes, tá? Depois a gente vai ver lá. E aí diz aqui, aí vai falar, peguem 7 novilhos, tá vendo? Os 7 sefirotes e 7 carneiros. Ou seja, as sefirotes, elas têm uma parte masculina e uma parte feminina. Então, está falando dessas partes. E sacrifícios que um holocausto para vocês, e deixe meu servo orar por vocês, pois a ele mostrarei a favor e não trarei com vileza. Você não falou a verdade sobre mim, como fez o meu servo Iove. Então, eles foram falando aqui, vamos descer aqui, então, né? Então, aqui no 10, veja. Vá, Yud-Kei, Vav-Kei, Shaviete, Shavuot, ó, Shavuot, Shavit, Iov, Behatefileilo, Bead, Raehu, Vaiosef Adonai, Etiko Ashe, Le Iov, Le Meshine. E o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando ele, veja, ele fez, ó, Berri Tefilali, quando ele orou pelos seus amigos. Então, quando ele entendeu que amar o próximo como a si mesmo, Hashem deu o dobro do que ele tinha antes. Ele compreendeu que essa ligação de alma, estar junto com esse grupo, amar o grupo, rezar um pelo outro, se preocupar, por exemplo, acho que com o amor da alma. Então, é nesse amor que nós temos que chegar, se a gente realmente se importa, se a gente é capaz de deixar e desejar o nosso próximo seja como a nossa própria vida, na nossa perspectiva, então a gente já não luta somente por nós lutamos pelo conjunto, ou até mesmo oferecemos nossa vida por esses amigos, como foi o caso de Moshe, que ele fala para Hashem, se o Senhor for matar esse povo, me risque do seu livro. Por favor, não faça isso. Muitas vezes a gente acha que Hashem ele está sendo ruim na história, mas na verdade o Moshe ele era a reencarnação de Noa, que tinha construído uma arca, veja, e salvou a sua própria vida. Or-Horimá, ele sabia. E aí ele não agiu por Or-Hassadim. Agora que ele reencarnou, ele agiu com Or-Horimá, porque ele trouxe toda a Torá, e também a luz de misericórdia. Ele falou, não, Hashem, eu não quero ser outro povo, eu não quero ser um povo especial, não mata esse povo, não tira esse povo da sua frente, mas risca o meu nome do teu livro. Então, é dentro dessas perspectivas que a gente vai subindo nesses mundos espirituais e vai compreendendo essas forças e esse alinhamento dessas 3 linhas. Muito bem. Então,